9 de dezembro de 2025, terça-feira da segunda semana do tempo do Advento. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos do 1 ao 11. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que a sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Dizia uma voz, grita, e respondi, o que devo gritar? A criatura humana é feno, toda a sua glória é como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor, ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá, eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando a profecia de Isaías, nesse tempo do Advento, e o livro de Isaías é um dos textos proféticos mais influentes da Bíblia, atribuído ao profeta Isaías. Nós sabemos que foi um texto que fora construído, compilado, em torno do evento do exílio da Babilônia, um período turbulento política e espiritualmente, que aconteceu no reino de Judá. Então, o texto ele é dividido em 3 partes principais, e este livro ele aborda temas como julgamento divino contra a infidelidade de Israel, as promessas de restauração, depois também o anúncio do chamado servo sofredor, que nós cristãos interpretamos ser uma prefiguração de Jesus Cristo. Então, o primeiro Isaías, compreendido pelos capítulos de 1 a 39, foca no julgamento e na esperança imediata. A esperança imediata, iminente, do exílio. O segundo Isaías, já aconteceu o exílio e o povo está lá escravo. Então, é o livro da consolação para aqueles que estão sofrendo. Tá? Então, essa perícope que nós ouvimos, Isaías 40, do 1 ao 11, marca o início da segunda parte, dessa segunda sessão,
como eu acabei de dizer, que vai do 40 em diante, né? E serve como que uma transição poética e profética que proclama o fim do exílio e o poder restaurador de Deus. É claro, quando a pessoa está no sofrimento, a pessoa deve proclamar o fim daquilo que ela está passando, né? Então, essa parte foi escrita em um estilo poético, rico em imagens. Então, o livro convida a reflexão sobre a soberania de Deus em meio ao sofrimento, né? Oferecendo esperança eterna. Muito bem. De maneira específica, essa introdução que hoje nós ouvimos pode ser dividida de maneira lógica e temática. Primeiro, o chamado ao conforto, depois a preparação do caminho, a transitoriedade humana, né, em comparação à eternidade divina, e o anúncio da Boa Nova. Muito bem, olha só, o texto começa assim, por isso que é chamado o livro da consolação. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia se acabou, que a sua iniquidade está expiada e que ela recebeu do Senhor em dobro o pagamento de todas as suas iniquidades. O que quer dizer isso? Né? Esses versículos abrem como que um duplo imperativo. Consolai, consolai. Que há uma ênfase da urgência, uma ênfase poética, dirigida ao profeta e aos mensageiros de Deus como um todo. Meu povo, aqui reflete a intimidade de Deus com Israel. Apesar da rebelião, apesar de Israel ser teimoso, Deus se coloca como íntimo, disposto a ser íntimo desse povo. Meu povo. Bonito, né? Mesmo diz Deus a cada um de nós, né? Você, Padre Diego, é meu. Olha, é uma expressão muito forte, né? Muito forte. O fim da guerra, né? Alude ao término do exílio como uma batalha concluída, né? A expiação das iniquidades aqui aponta o perdão de Deus, né? Não pelos méritos humanos, mas pela graça de Deus, né? Minha gente, em tempos de dor, em tempos de culpa, como por exemplo perdas pessoais, em tempos de arrependimentos, esses versículos hoje nos lembram que Deus é o grande consolador, né? Quando as coisas na nossa vida tomam rumos diferentes do projeto de Deus e as coisas não dão certo, esse texto de hoje vem ao nosso encontro dizendo: o Senhor nos dá a oportunidade de reconstruirmos, né? Nós aplicamos isso buscando perdão em Cristo. Ele expiou nossas iniquidades na cruz, né? Quando alguém estiver sofrendo, né, um convite para nós, né? Isaías, Deus diz a Isaías: consolai o meu povo, consolai-o, né? Quando nós nos depararmos com alguém em luto ou passando por alguma dificuldade, nós temos o dever de anunciar como que essa profecia, o sofrimento tem fim. Deus, ele restaura a nossa vida de maneira abundante, né? E aí, vem os versículos do 3 ao 5. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, a vereda do nosso Deus. Todo vale se exalta e toda montanha ou teire se abate. O que é torcido se endireita, os lugares escabrosos se aplanam. O que quer dizer? Essa voz no deserto, nós ouvimos inclusive no evangelho de domingo passado, né? Referindo-se a João Batista, mas a primeira menção dessa expressão está aqui em Isaías 40, né? Versículo 3. Essa voz no deserto é uma imagem vívida de preparação para o retorno de Deus a Sião, né? Ecoando lá o Êxodo, né? Se nós voltarmos no Êxodo,
no livro do Êxodo, capítulo 13, 14, né? Quando o povo o povo está para sair do Egito, ou seja, preparai também o caminho, porque o Senhor vai passar, o Senhor vai libertar o seu povo. Ou seja, Deus está com o seu povo e é Deus quem faz o seu povo se transportar de uma situação de sofrimento para uma situação de vida, de uma situação de tristeza para uma situação de alegria, de uma situação de perda para uma situação de consolo ou de ganho. É o Senhor. Prepare, né? Essa voz no deserto grita, né? Anuncia o retorno, anuncia a saída do sofrimento, né? Então, eu acho que faz parte da pregação da igreja isso, né? Eu sempre digo, a pregação da igreja, ela é profética, né? Ela anuncia, ela consola, ela motiva. É para isso que serve a pregação. Ou ela é também, sendo profética, ela também denuncia, né? Anuncia o pecado, denuncia os nossos pecados, propõe a conversão. Então, a pregação da igreja não é só para ficar falando de pecados, não é somente para ficar falando, para pregar a conversão, a edificação das pessoas, mas também é para consolar, mas também é para motivar, mas também é para anunciar que o sofrimento, das dificuldades da vida, eles serão fins. Os sofrimentos terão fim. É muito bonito, minha gente, isso. Muito bonito. Depois, na nossa vida, essa expressão pode ser um deserto de desafios, mas Deus nos chama a preparar o seu caminho, removendo barreiras espirituais, como o orgulho, as injustiças, né? Nós aplicamos isso no dia a dia. Endireite relacionamentos conflituosos, o perdão, né? No fundo, uma comparação muito bonita, né? Nivelem-se os vales, rebaixem as montanhas. Eu sempre digo isso quando eu tenho esse texto. Montanha é algo, um excesso de terra acima da planície. Vale é uma carência de terra, é um buraco abaixo da planície, não é? Então, a montanha que deve ser rebaixada significa os excessos na nossa vida, né? Nesse tempo do advento, nós somos convidados a verificar o que a gente pode melhorar, né? Vai com calma em alguma coisa, outra, você está fazendo errado. Reflita, seja um pouco mais prudente, tire isso da sua vida, não está fazendo bem. Os nossos vícios, né? Os nossos excessos, né? Isso é representado pelas montanhas. Os vales, que são as carências, precisam ser nivelados, ou seja, precisa colocar terra para poder ficar plano. Ou seja, as nossas carências. Às vezes estamos rezando pouco, às vezes nós estamos fazendo pouco lazer, às vezes nós estamos descansando pouco, às vezes nós estamos valorizando muito pouco as pessoas que Deus colocou na nossa vida, nossa família, nossos amigos. Então, é tempo de tirar o excesso e de colocar o que está faltando. Ou seja, baixar os montes, nivelar os vales. Esse é o convite do profeta Isaías, né? O que precisa ser aplainado em mim para receber Cristo mais plenamente? E mais do que receber Cristo, para eu viver humanamente de maneira tranquila, serena, para eu viver bem, né? E aí o texto do versículo do 6 ao 8 diz assim: essa voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Ou seja, a voz está dizendo, clama, mas o que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e murcha a flor. O que quer dizer? Nós vivemos numa era de incertezas,
nos nossos dias. Instabilidade financeira, saúde frágil, né? É para nos lembrar que a nossa glória, né? Sucessos, beleza, dinheiro, né? Riquezas, as alegrias do mundo, tudo isso murcha, gente. Mas a palavra de Deus, ela perdura, né? Olha só, a erva é o que diz o texto, né? A erva, ela seca, ou seja, a planta seca, né? E a flor murcha. Então, tudo acaba, né? Por isso, nós precisamos priorizar aquilo que é eterno. O que é para sempre? O ato de amar, né, gente? O ato de amar é para sempre. Por isso que depois, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, vai dizer assim: tudo vai passar, até as minhas obras boas vão passar. Só não o amor com o qual eu as fiz. Então, é um alerta nesse tempo do advento para nós não ficarmos centrados em coisas que são efêmeras, que vão apagar, vão sumir, vão acabar, vão passar. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? É um questionamento, um grande questionamento para nós, né? Sejamos um arauto na família, no trabalho, sejamos anunciadores da esperança eterna no nosso falar, nas nossas conversas, sejamos encorajadores do próximo, né? Que isso seja a nossa prioridade em nossa vida, porque essas coisas não murcham, não secam, permanecem para sempre, gente, né? Pois os versículos do 9 ao 11, sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova de Sião, a Sião, levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas, dize às cidades de Judá, eis o vosso Deus, e ele vem com poder, seu braço tudo domina, sua conquista, eis à sua frente a vitória. Que maravilhosa, que profecia maravilhosa, né? Que profecia maravilhosa. Sião é personificada como um arauto, anunciando a vinda poderosa de Deus como rei e juiz. Gente, Deus, ele vem com poder para nos guiar, mas com ternura para nos carregar nas nossas fraquezas. Nós aplicamos isso em momentos de liderança. Seja um pastor no seu lar, você que é pai, que é mãe, seja um pastor no seu trabalho, você que é um líder, né? Guie com força, com mansidão, receba consolo como um cordeiro em crises, né? É um texto bonito. O galardão é a recompensa para os fiéis, que contrasta com o julgamento, né? Então, a imagem final de Deus como pastor, ela é eterna, né? Equilibra o poder de Deus com a sua gentileza. Esse é Deus, né? Esse é Deus. Então, minha gente, essa perícope que nós ouvimos hoje, Isaías 40, versículos do 1 ao 11, nos transporta de um deserto de exílio para montes de esperança. Revela para cada um de nós um Deus que é ríspido, é exigente, mas um Deus que consola, que perdoa, que guia o seu povo com soberania porque ama o seu povo. Essa perícope não é uma mera história antiga, é uma profecia que é viva e aponta para Jesus Cristo, que é o bom pastor que nos redime eternamente. Ora, que essa mensagem de hoje nos impulsione a viver com confiança inabalável, né? A nossa fragilidade,
encontra força na palavra eterna de Deus, né? Bonito o texto, né? Bonito. Por isso, consolai o meu povo, diz o Senhor, consolai-o. Essa é a missão de cada um de nós, né? E eu vou dizer uma coisa a vocês, no fim dessa reflexão de hoje. Tem muita gente que vai na igreja, pessoas que têm vida eucarística assídua, constante, frequente, e que em vez de consolar o próximo, desanima, afasta, distancia de Deus. Será que nós não estamos assim? Né? Eu sempre falo, tem gente que a gente quer ficar longe da pessoa. Isso não é um sintoma bom para quem se diz cristão. Eu digo a vocês, né? Tem gente que tem pessoas assim que eu tenho que me relacionar que é assim, né? Elas são assim. Na hora que eu vejo chegando, eu falo, ai, meu Deus, será que nós não somos assim diante dos outros? Claro que cada um tem que cuidar de si, né? Nossa missão é exercer esse papel profético de consolar, de ser motivo de consolo, de tristeza, de esperança, de fé firme. Que nós assim o sejamos, como o profeta Isaías, segundo Isaías, foi para o povo que estava no sofrimento. Consolai o meu povo, ou seja, anunciai que vai acabar o exílio. O sofrimento ele passa, gente. Só que as pessoas, quando nós mesmos somos assim, né? Quando nós estamos vivendo um momento de sofrimento, né? Parece que não tem fim, né? Parece que não tem jeito, parece que não tem o que fazer. Por isso a necessidade de algum irmão, de algum enviado de Deus, dizer que vai ter fim a situação em que estamos vivendo. Essa é a nossa missão. Queridos, desejo a vocês um excelente dia, com muita bênção, muita paz, saúde e muita consolação. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.